Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Estamos estudando o livro de Apocalipse, neste momento estudando as cartas às igrejas da Ásia Menor, e hoje leremos então a carta à igreja em Esmirna. Esta igreja foi pastoreada por um homem chamado Policarpo. Foi ele o mártir mais famoso desta igreja. Esta igreja ficava, então, nessa cidade, que era uma cidade extremamente alinhada ao Império Romano. Esta cidade cultuava o imperador, era uma cidade com muitos judeus, e esses judeus haviam se alinhado politicamente com o imperador de Roma, o que tornou, então, essa cidade extremamente hostil para todos os cristãos. Eu quero te convidar, então, a ler as palavras de Cristo Jesus a essa igreja. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Cristo Jesus se apresenta a essa igreja sendo aquele que é o primeiro e o último que esteve morto, mas que vive. Meus irmãos, sempre nas cartas nós vamos ver um caráter cristológico, uma revelação de quem é Cristo Jesus. E ele se apresenta como aquele que é eterno, como aquele que venceu a morte, como aquele que é Senhor da história, que não está preso ao Cronos, que não está preso aos dilemas que eu e você passamos. Ele diz: eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Essa igreja estava sendo não apenas enxergada por Cristo, mas cuidada por Ele, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio à sua pobreza. Essa igreja de modo nenhum estava desamparada. E como isso é importante. Era difícil um cristão naquele tempo se estabelecer em Esmirna, economicamente falando, pois a perseguição do Império Romano era tão grande e a associação ali dos judeus, sempre denunciando os cristãos, prejudicava muito então o seu desenvolvimento. O culto ao imperador era muito forte na cidade de Esmirna, e um cristão tinha muita dificuldade, então, de dedicar-se exclusivamente ao Senhor e ser próspero. Sabe, qualquer um que se mantivesse fiel acabaria arruinando a sua vida econômica. E isso aconteceu com essa igreja. Cristo Jesus está dizendo: eu entendo o que vocês estão passando. Cristo Jesus diz que também conhecia aquele grupo de judeus que estavam ali para atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento da igreja. E ele diz: eles não são judeus, são sinagoga de Satanás. É um ambiente de acusação, de opressão. Eles estão alinhados politicamente com tudo aquilo que é contrário à vontade do próprio Deus. E a igreja ali sofredora é desafiada por Cristo Jesus a continuar perseverando em meio a essas lutas. O texto diz que o diabo se levantaria colocando alguns em prisões. Obviamente, o texto não está se dirigindo diretamente à figura demoníaca que nós chamamos de diabo, mas está falando sobre um opositor, um acusador, alguém que se coloca como diabo. Provavelmente nesse texto seria alguém de autoridade, poder, porque iria mandar prender. Ao que tudo indica que seria então o imperador da época. Quando nós olhamos para esse texto à luz de hoje, nós entendemos que vivemos num mundo que jaz no maligno, e que sistemas de autoridade, por vezes, se levantam opressores enquanto a igreja. Mas a palavra de Cristo Jesus a ela é: seja fiel até a morte. E essa palavra é tão preciosa. Qualquer fidelidade que não seja até o fim se torna deslealdade, traição. A nossa fidelidade ao Senhor precisa ser perene. Não dá para sermos fiéis em alguns momentos, pois assim seríamos tratados como traidores de Cristo Jesus. Agora, quando o texto fala ser fiel até a morte,
Nós não sabemos quanto tempo de vida temos. Mas havia um homem chamado Policarpo, que foi líder desta igreja no 2º século. Foi pastoreado, então, amigo de João, o evangelista, que escreveu também o livro de Apocalipse, e ao que tudo indica, na reta final de sua jornada, já idoso, por volta ali dos 80 e poucos anos, ele é martirizado. Ele é martirizado em 155 depois de Cristo. O seu martírio se torna notório, pois ele foi desafiado então pela liderança da época a negar Cristo Jesus. E ele disse: como eu posso negar aquele que sempre cuidou de mim? Ele é colocado numa fogueira e ele é também transpassado. E desta forma ele sofre o seu martírio já idoso. Depois de tanto servir ao Senhor, experimentar um martírio numa fase tão delicada como essa, nos prova então que vale a pena perseverar. Vale a pena ser fiel até o último dia das nossas vidas. A promessa é que teríamos então a coroa da vida. Essa não é a coroa que era dada a um rei, mas um competidor, um atleta que vencia, ele normalmente recebia coroa de flores. Mas a coroa que o Senhor tem pra gente é imarcessível, ela não murcha, não se corrompe, não perde, é uma coroa de valor eterno. Vale a pena perseverar, vale a pena ser fiel, pois de maneira nenhuma, como diz o texto, experimentaremos a segunda morte. Sabe, por mais que em algum momento nessa jornada eu e você venhamos a padecer, a sofrer um martírio, a certeza que temos em Cristo é que um dia ressuscitaremos e estaremos face a face com o Senhor. E a morte não mais nos atingirá. O medo, o choro, as aflições, a pobreza não terá lugar na nossa vida. Seja, meu amado irmão, fiel até o fim, e a promessa está garantida. A minha oração no dia de hoje é que a perseverança seja uma constância na nossa jornada. Por mais que em algum momento venhamos a padecer escárnios, sofrimentos e perseguições, a convicção que essa igreja recebeu nesta carta é a mesma que guarda o meu coração. Vale a pena a fidelidade, pois um dia estaremos face a face com o nosso Criador. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai bondoso e querido, muito obrigado por essa carta tão preciosa, que nos encoraja a permanecer fiéis, mesmo diante, ó Pai, das aflições, mesmo diante da escassez financeira. O Senhor supre as nossas necessidades, o Senhor nos guarda. E a minha oração, ó Deus, é nos encoraje, Senhor, para permanecermos perseverantes, fiéis, leais ao Senhor até o fim. Aguardamos o dia que estaremos face a face contigo. Abençoa o teu povo nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã às 21h30.